Nação Ranger, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para o tão aguardado review de Edge of Darkness, aí o quadrinho que o nosso personagem principal é o Ranger Fantasma. Pra quem não sabe quem é o Ranger Fantasma, por favor, né, gente? Beleza, eu sei que pode ter gente que tá chegando agora no canal, sejam bem-vindos! Mas o Ranger Fantasma é um dos personagens aí mais icônicos de Power Ranger e também um dos personagens que a gente menos sabe sobre Power Ranger. Não é só porque o nome dele é Ranger Fantasma não, tá? Porque realmente poucas informações foram dadas sobre esse personagem e finalmente nós estamos aí ganhando o que eu espero que seja uma primeira história do Ranger Fantasma. O autor, Frank Gogol, já falou que ele tá aí aberto a convites para escrever mais histórias, mas não vou enrolar muito mais aqui com vocês não. Vamos agora para a pose do lanche com Ana. Vai na cozinha, vai na despensa, pega o seu lanche, seu jantar, sua comida, não importa a hora do dia que você está assistindo isso, sempre será Lanche com Ana enquanto você estiver comendo e assistindo esse review. Já deixa aqui embaixo com a hashtag Lanche com Ana o que você está lanchando e, claro, curte esse vídeo, deixa o like e já envia para alguém que precisa conhecer essa história. Se vocês não estão acompanhando os reviews de quadrinho aqui no canal, eu tenho uma péssima notícia para vocês, porque este quadrinho começa exatamente onde Power Ranger 8 acabou. Então, gente, corre, são só 8 edições de cada quadrinho, Mighty Morphin e Power Rangers, ele tem que ser lido juntos. Então, tem aí 16 edições só para você se atualizar nessa nova saga de Power Ranger que tá acontecendo agora. Corre, a playlist vai aparecer aqui em cima no card e volta pra cá. Se você tá atualizadíssimo, vamos lá, porque nós estamos em Artúnia, naquele planeta onde os Omega Rangers tiveram um encontro com o Império, esse ser cósmico que está destruindo, não só ele, né? São 3 Impérios que estão destruindo planetas e com aquela justificativa de que eles são, na verdade, deuses que estão dando um recomeço para aquele mundo, voltando aí milhares de anos para quando aquele planeta se formou, destruindo toda a vida atual que tem para ele recomeçar do zero. O Ranger Fantasma então aterriza com a sua nave em Artúnia e imediatamente, né, comunica a Zordon que o planeta está muito pior do que eles imaginavam. Então a gente já sabe aí que o Ranger Fantasma está trabalhando diretamente com Zordon. Vale lembrar que neste momento lá na Terra, Zordon está conversando, não exatamente nesse momento, mas enfim, nesse período, conversando com os Artus, onde os Artus pede aí, né, para que Zordon ajude na caçada contra os Impérios. Mas a gente sabe que no final de Power Rangers 8, o mestre dos Impérios é Zartus. Então alguma coisa muito grande, uma treta maligna está acontecendo neste momento. Mas a gente vai dar uma pausa, porque agora a gente vai dar uma viajada no tempo. Há mais de 10 mil anos atrás, Lady Fiena, a mãe de Rita Repulsa, e a pequena Rita, como Rafa apelidou, de Ritinha, estão fugindo aí dos guerreiros Tenga. A gente já viu essa cena em Saban's Gogol 19. Então eles recriaram essa cena, deram uma ampliada, e a gente vê a Lady Fiena escondendo a filha num canto, enquanto ela tenta usar os seus poderes contra os Tengas. Ela libera uma enorme quantidade de energia, mas isso não é o suficiente. Os Tengas conseguem capturar a Rita e inclusive tem um Tenga que eu vou chamar de Tenga sacerdote, porque ele é maior, mais musculoso, tem um cajado e vai praticar um ritual aí com a Rita. Então, se eu estiver me referindo ao Tenga sacerdote, é esse aí. E realmente ela pede, pelo amor de Deus, não pegue minha filha, não faça isso com ela. Mas ele fala, ela não é só sua filha, ela não é só uma criança, ela é muito mais do que isso, principalmente quando eu acabar aqui com o ritual que eu vou iniciar agora. Então nós vemos aí um hexagrama em cima da Rita que está deitada no chão, um hexagrama preto, e ele começa ali a performar um ritual de invocação da escuridão. Enquanto eles estão ali, né, Lady Fiena está capturada pelos Tengas, e eles estão iniciando esse ritual, o Ranger Fantasma aparece, inicialmente invisível, né? Tem até uma brincadeirinha que ele chega entre 2 Tengas e faz assim, bu, né? Como um bom Ranger Fantasma aí, pegou a piada, e começa a lutar aí contra esses Tengas, né? Para tentar ajudar Rita e Lady Fiena. Ele consegue liberar e consegue parar o ritual e pede para que Lady Fiena fuja em direção à sua nave, que está ali em algum lugar daquele planeta, e leve Rita embora dali, porque a nave já está programada com uma rota que irá levá-las diretamente para Zordon. Mas é claro que Lady Fiena
não funciona assim, né, gente? Ela vai fazer o que ela quer. Então, enquanto o Ranger Fantasma fica pra trás, lutando contra os Tengas, e inclusive tomando uma surra, viu? Esse Tenga sacerdote, ele tem alguma coisa, ele meio que pega uma pedra, ovo, eu não sei exatamente o que é, e come como se aquilo desse mais poder. A gente deu uma olhada em Mighty Morphin em um momento, quando os Tengas aparecem, eles recebem um saco com coisas dentro para ficarem mais fortes, mas a gente não sabe exatamente se é isso ou se isso é outra coisa. O fato é que ele come algo que deixa ele ainda mais forte, e devo dizer que ele dá uma surra ali no Ranger Fantasma. Se não fosse Lady Fiena e sua teimosia, que voltou aí jogando mais ali uma energia no Tenga para ajudar o Ranger Fantasma e levá-lo mancando ali, mal conseguindo ficar em pé para a nave, eu acho que ele teria ido embora ali, viu, gente? E nisso eles conseguem escapar por pouco, porque os guerreiros Tengas estão obstinados, eles realmente precisam da pequena Rita para este ritual maligno. Durante a fuga da Lady Fiena com a Rita no colo até a nave, onde ela deixa a menina e volta para buscar o Ranger Fantasma, ela conta para Rita uma história. Todo esse quadrinho é baseado em histórias. São 3 histórias que são contadas nessas páginas e que são histórias que se referem, assim, diretamente aos personagens deste quadrinho. É bem legal perceber como aí o Frank Gogol fez essa brincadeira, não é bem uma brincadeira, mas enfim, essa rima das histórias que estão sendo contadas pelos personagens com as histórias desses personagens em si. Então, nessa primeira história, a Lady Fiena conta a história de uma garotinha que tinha muito medo da escuridão. Era a única coisa que ela tinha medo na vida, era a escuridão, mas que ela tinha que ter fé, porque a luz, ela sempre vai aparecer após um período de escuridão. Então ela conta que essa garotinha fica num lugar escuro, achando que realmente a luz não vai voltar, porque tá demorando demais, até que ela percebe feixes de luz aparecendo, e enquanto ela pensa que na verdade essa luz está vindo de fora, a verdade é que essa luz está vindo dentro dela mesma, da própria fé que ela possui, essa esperança de que a luz um dia vai chegar. Então é bem legal porque claramente ela está falando da Rita, né, nesse momento, e apesar de ser uma historinha, a gente vai conhecendo um pouco dos caminhos desse personagem através desses contos aqui nessa história. Na nave do Ranger Fantasma, Lady Fiena percebe que ele está severamente ferido, e ela percebe que está saindo uma quantidade enorme de energia da sua armadura, que ela rapidamente percebe ser a energia da própria rede de morfagem. Ela percebe isso muito rápido e pode levantar questionamentos, mas isso vai ser respondido muito em breve, então segura aí a dúvida. E nisso ela começa a fazer um feitiço e ela tenta fazer um hexagrama. A sensação que eu tenho é que é a mesma magia que o Tenga estava usando, só que dessa vez para o bem. Só que nada do que ela faz está contendo aí essa dispersão de energia acontecendo com o Ranger Fantasma. Enquanto isso, a gente acompanha o próprio Ranger Fantasma, na verdade sua mente, sua essência, meio que mergulhando ali no seu interior, na sua mente, no seu subconsciente ou na própria rede de morfagem, tá? E ele fala assim, estou de volta, mas será que a minha missão acabou? E ele começa a se questionar se ele realmente pode descansar e ficar em paz ali naquele local que ele voltou, ou se ele precisa voltar à vida, né? Porque sua missão ainda continua. E nisso, a Rita chega próxima ali de sua mãe e começa a conversar com ela. Quando isso acontece, a Lady Fiena percebe que o Ranger Fantasma começa a responder, não responder assim falando, mas os estímulos começam a parecer que ele está um pouco melhor. Então ela incentiva que a filha continue falando e fala assim, filha, conta uma história, usa a sua magia para fazer os bonequinhos de luz e vai contando uma história para ele porque eu acho que você está ajudando. Então a Rita começa a contar uma história, gente. Como eu falei, são 3 histórias. É a segunda história que vai ser contada no quadrinho e dessa vez ela tá contando a história sobre um casal que vai ter um bebê. E claramente essa é a história da sua família. Ela conta que Dom Ritão levou o pai da família embora e enquanto ela tá contando isso, o Ranger Fantasma escuta a sua voz, escuta o que ela está contando e diz que ela tem um bom coração e um brilho muito forte que lembra ele a própria rede de morfagem. Fique ligado nisso aí, gente, porque a Bom Estúdio não tá largando essa à toa não, viu? Ele então percebe que sua missão não acabou. Dom Ritão e o Espectro Negro ainda estão por aí e ele precisa retornar para finalizar o que ele começou. Ele volta então, mesmo fraco, e a Rita finaliza a sua história dizendo que um dia Dom Ritão será capturado e o pai será, voltará para a família e eles viverão felizes para sempre.
Mesmo Lady Fiena conseguindo fechar ali o fluxo de energia saindo do Ranger Fantasma, ela não se dá por satisfeita e ela precisa curá-lo. Ele tá com a energia muito baixa, muito fraco, e ela muda a rota da nave que estava indo diretamente para Zordon para ir para uma base. Ela usa o próprio Ranger Fantasma fraco ali, a mão dele, para fazer a autorização para a nave mudar o curso, e nisso eles chegam num local que é realmente uma estação espacial chamada de Forja dos Mestres. Esse é um lugar que a gente nunca viu antes, é a primeira vez que a gente está visitando e é muito interessante, então fiquem ligados porque eu acho que isso vai ser utilizado muito em breve em outras obras. O Ranger Fantasma diz que foi uma péssima ideia eles terem ido para lá porque esse local meio que estava protegido, as pessoas não sabiam a localização e com essa ida deles para lá, provavelmente eles estavam levando as forças de Dom Ritão diretamente para esse local. Então Lady Fiena pergunta assim, sim, mas o que é este local? Por que é tão importante assim que Dom Ritão não pode descobrir? Então ele conta que esse local foi criado por seres muito antigos, chamados Mestres da Rede de Morfagem. E esse é um de vários postos que estão espalhados por todo o universo, que foram construídos em locais que são sensíveis à rede de morfagem. Então, muito importante isso. Enquanto o Ranger Fantasma vai, assim, meio que completar, né, o porquê que eles existem, a Lady Fiena completa por ele. Não, então esse local aqui, ele armazena e coleta, né, a energia da própria rede de morfagem. E o Ranger Fantasma fica meio assim, como você sabe tanto sobre isso, você sabia da minha energia e agora você sabe sobre isso? E ela ainda fala o seguinte, da mesma forma que o seu traje faz a mesma coisa, canaliza, armazena e usa a rede de morfagem. Então, gente, Lady Fiena não é uma rainhazinha qualquer não, viu? O Ranger Fantasma ainda completa que esses locais são usados para energizar grandes máquinas. Com isso, eu pessoalmente acho que ele está falando dos Zords e Megazords e outras coisas mais que existem por aí que a gente não sabe ainda. A gente já viu aí em Dino Fury mestres aparecendo e criando, enfim, artefatos que canalizam a rede de morfagem, então esse tipo de coisa provavelmente é criada nessa forja, né? Uma forja é um lugar onde você forja coisas, cria coisas, então é bem provável que eles se utilizem desses espaços para criar. Voltando a Lady Fiena e como ela sabe tanto sobre esse assunto, ela acaba contando que ela e seu marido Eldin estudavam a rede de morfagem assim como os mestres. É bom lembrar que os mestres não são donos da rede de morfagem. Eles apenas foram uma raça de seres que descobriram a rede de morfagem e começaram a estudar e manipular essa energia. Eles não são donos da rede de morfagem, tá? Eles são chamados assim justamente porque foram um dos primeiros que começaram a utilizar da rede de morfagem. Então eles meio que viraram mestres nisso. Não quer dizer que eles saibam de tudo, nem sejam, assim, responsáveis por ela, só para ficar claro. Então ali a Lady Fiena e seu marido também estavam estudando, assim como os mestres, um pouco sobre a rede de morfagem, tentando entender como utilizar aquela energia, até que um dia eles conseguiram meio que adentrar na rede de morfagem. A gente sabe que isso é o objetivo de vários vilões, de várias temporadas de Power Ranger, então ela conseguiu, junto com o marido, entrar, acessar a rede de morfagem. E lá eles receberam uma visão do futuro, da sua futura filha que estava para nascer, e lá eles viram as possibilidades que essa filha poderia crescer e ser. Então a gente vê uma imagem da mãe mística e vê uma imagem de Rita Repulsa. Só que não foi só isso que eles viram. Infelizmente, o marido da Lady Fiena, ele encontrou o espectro negro através dessa brecha da rede de morfagem. E o espectro negro começou a falar com ele e envenenou a mente de Eldin, que ficou obcecado em tentar trazer o espectro negro da dimensão dele para a nossa dimensão. Só que logo ele, né, e os seguidores do espectro negro perceberam que ele não poderia vir com a sua forma original para cá, porque a rede de morfagem, a energia da rede de morfagem é hostil para ele. Ele seria desintegrado, ele é muito ruim e ele não vai conseguir sobreviver na nossa dimensão. Então assim eles precisam achar um receptáculo, alguém que eles vão deixar oco e colocar aí a essência, a mente, o próprio espectro negro dentro para poder ele se manifestar na nossa dimensão. E adivinha quem foi que papai decidiu fazer de receptáculo?
a sua futura filha. Olha só que beleza, não é mesmo? Nisso, tanta maldade, tanta perversão na mente deste homem acabou transformando aí Eudin, marido de Lady Fiena, em Dom Ritão. Então, gente, agora a gente acabou de ter aí a história de origem super, hiper resumida de Dom Ritão. Gostaram ou quero mais? E aí você me pergunta, como foi que Dom Ritão não pegou a bebezinha assim que nasceu? A gente já viu numa história lá, uma história que já aconteceu uns anos atrás, no anual, onde Lady Fiena está dando à luz a Rita. E quem está do lado dela? Zordon. Então Zordon ajudou ela a se esconder e conseguir aí parir a menina em paz. Só que assim, gente, ela só teve chance de botar a menina no mundo, porque logo depois Dom Ritão começou a perseguir ela sem parar, até chegar neste momento que nós estamos agora na história do Ranger Fantasma. Então assim, ela continua sendo perseguida até hoje e ela sente que isso não vai acabar nunca, ela tem que dar um jeito. E por isso o Ranger Fantasma insiste que eles têm que continuar o caminho para ir até Zordon, porque Zordon irá ajudá-los. Então ela meio que eu acho que ela joga um verde para ver se escolhia maduro ali com o Ranger Fantasma. E ela pergunta, na verdade não pergunta, ela meio que afirma dizendo que ela sabe que o Ranger Fantasma ele não é parte, não usa da rede de morfagem. Ele é a própria rede de morfagem meio que personificada. Pelo menos foi isso que eu entendi. A sensação que eu tive é que a rede de morfagem se manifesta através daquele corpo. O como, você quer saber como? O como é um vídeo teoria que eu vou lançar em breve para vocês, porque eu tenho uma teoria sobre isso, sobre quem é o Ranger Fantasma, mas eu não vou falar aqui, senão esse vídeo vai ficar enorme, porque já vai ficar enorme mesmo, gente, desculpa, porque é muita história para contar. Então vamos voltar. Ela fala sobre isso e ela fala assim, então, você além de ser a própria rede de morfagem, a própria energia da rede de morfagem, você tem uma ligação muito próxima aí com a Forja dos Mestres. Ele diz que sim para as duas coisas que ela afirmou e diz também que é uma longa história. Mas infelizmente eles não vão contar nesse quadrinho, que me deixou um pouco chateada, porque eu queria saber dessa longa história. E nisso, Lady Fiena coloca ele numa máquina que tem dentro desse Outpost, como eles chamam também. Eu achei interessante esse nome Outpost aí, porque a gente já viu esse nome em outros lugares. E ele meio que recebe aí sei lá, gente, um banho de energia da própria rede de morfagem canalizada ali naquele aparelho, e ele vai ser reenergizado, né, vai recuperar todas as suas forças. Assim que eles finalizam esse processo, o Ranger Fantasma mais uma vez fala, a gente precisa ir até onde está Zordon, né, incansável, mas ele tá certo, porque ali eles estão desprotegidos. E Lady Fiena diz que não, porque ela acabou de ter uma ideia e o plano dela vai tirar a Rita dos planos de Dom Ritão e Espectro Negro de uma vez. Após ver aí a energização do Ranger Fantasma através dessa máquina que traz energia direta da rede de morfagem, ela falou, e se eu colocar minha filha nessa máquina e ela vai tomar, vai ser imbuída, vai ser, enfim, preenchida da energia da rede de morfagem, que é justamente o que faz mal ao Espectro Negro, né? Essa energia é uma energia hostil a ele. Ela não vai mais ser um receptáculo, eles não vão mais querer o corpo dela, porque ela vai estar cheia de energia da rede de morfagem. E aí o Ranger Fantasma fala assim, olha, isso é um pouco perigoso, isso pode dar ruim, a gente não sabe quais vão ser as consequências nela, ela é só uma criança, mas Lady Fiena, como mãe, assina ali o atestado de eu me responsabilizo e bota a menina na máquina. E, assim, enquanto ela tá lá, né, ela tá com medo, ela pede pra mãe contar uma história, mas ela fala assim, não tem tempo, eu preciso que você seja corajosa e escute sua mãe. Então a menina fica lá naquela máquina, Lady Fiena coloca lá o negócio e o raio começa a cair, né, a energia começa a cair na Rita, e aquilo ali não dura muito tempo, gente, porque os Tengas realmente acham o lugar, como o Ranger Fantasma havia falado, e ele vai tentar ganhar um tempo enquanto a Lady Fiena continua ali jogando. E a Lady Fiena, gente, não para de aumentar a intensidade do raio, porque o tempo tá escasso, pede desculpas para a filha, porque aquilo vai causar dor, e pede para que ela aguente, porque, enfim, tá sendo algo assim que deveria ser, acho que nem deveria ser feito, mas se fosse feito, deveria ser feito com cautela. E enquanto isso, o Ranger Fantasma luta contra o nosso Tenga sacerdote lá, que percebe que ele foi reenergizado, né? Ele não tá mais fraco como a última luta deles. E o Ranger Fantasma tá apanhando novamente, mas aí ele consegue dar um golpe com seu rubi do poder, que fica ali no seu peito, um raio vermelho,
que acaba ou nocauteando ou matando o Tenga, não fica conclusivo qual dos dois. Ele volta para onde está a Rita e a Lady Fiena e ele entra no raio junto com a Rita, porque ela tá com medo, ela tá assustada, ela tá sentindo dor e tenta ali dar um conforto para ela, porque ele pode ficar junto com ela ali naquela posição. Neste momento, né, na verdade acho que tudo tá meio que acontecendo no mesmo momento, Dom Ritão aparece exigindo a menina, né, para Lady Fiena, sua ex-esposa. Eu acredito que é ex, mesmo que ela não tenha, né, pedido divórcio aí, porque quem é que vai querer, né? O cara se vendeu aí pro espectro negro. E assim, enquanto isso tudo tá acontecendo, ele tá chegando, tá tendo batalha, enfim, o Ranger Fantasma tá ali junto com a Rita e agora ele vai contar a nossa terceira história. Então ele começa a contar a história de um cavaleiro. Eu achei interessante ser um cavaleiro, não um guerreiro, porque a gente viu recentemente em Mighty Morphin a história de Zeon, né, o deus guerreiro, que é um cavaleiro. Será que tem alguma relação, gente? Já tô aqui fazendo teorias. Mas ele começa a contar essa história desse cavaleiro que era muito corajoso, muito forte e acabou perdendo tudo. E quando ele perdeu tudo, ele deixou que uma floresta densa, uma floresta sombria crescesse em volta dele e cada vez mais ele caminhava para dentro dessa floresta, para dentro das sombras, se afastando da luz. Enquanto essa história está sendo contada, como eu disse, várias coisas estão acontecendo e uma delas é que a Lady Fiena meio que coloca a energia no máximo, pede desculpas mais uma vez para a filha e o que acontece é que a estação tem uma sobrecarga e uma explosão ocorre ali naquele local, jogando Ranger Fantasma e Rita longe e Lady Fiena provavelmente morreu, porque depois a gente vê ela no chão com sangue e a gente não tem a confirmação, mas eu acho que foi aí que Lady Fiena perdeu sua vida. Enquanto isso, o que eu acho que acontece é tudo muito rápido, tá, gente? Então, assim, parece que é depois da explosão, mas é tudo ao mesmo tempo que tá acontecendo, né? Enquanto isso, o Ranger Fantasma tá contando a história ainda pra Rita. E ele diz que um dia esse cavaleiro encontrou uma criança, né? Uma menina. E essa menina disse que ela conhece muito bem aquela floresta, que nos seus poucos anos de vida ela conheceu a tragédia em sua vida, mas que eventualmente ela achou o seu caminho, né? Ela conseguiu sair dali e ela pergunta para o cavaleiro se ele quer sair daquela floresta. Mas ele diz para ela que é impossível porque ele já entrou muito nas sombras e não há mais chance dele encontrar a luz. Enquanto os quadrinhos estão contando essa história, Dom Ritão aparece lutando contra o Ranger Fantasma. Inclusive, o Ranger Fantasma apanha muito nessa edição, tá, gente? Só queria dizer isso pra vocês. Mas continua ali firme e forte na sua missão. Então, ele apanha, mas cumpre o seu dever. A menina da história nada disse pro cavaleiro, ela apenas apontou para um ponto na escuridão e o cavaleiro não viu nada. Mas, de repente, aos poucos, um facho de luz começou a aparecer e ele, finalmente, depois de muitos anos mergulhados, viu a luz. Enquanto isso, nós temos ali Dom Ritão se transformando na imagem do pai da Rita, na sua imagem original do que ele costumava ser, e pegando a menina no colo e fazendo carinho, e falando, minha filha, quanto tempo, fazendo um teatro, né, a verdade é essa, porque ele só queria levar a menina para cumprir os seus objetivos. Só que ele meio que dá uma cheirada nela, assim, ó, no quadrinho, dá uma fungada e percebe por essa fungada que ela está banhada da energia da rede de morfagem e agora ela não serve mais. Imediatamente ele joga a menina nos braços de um Tenga qualquer e volta para sua forma de Dom Ritão. Ela chama pelo pai sem entender e ele manda ela calar a boca. E eu acho que nesse momento, quando aparece ela chorando, que ela percebe que o pai não foi levado pelo Dom Ritão. O pai é o Dom Ritão. Então aquela historinha que ela contou lá pro Ranger Fantasma, né, de que o Dom Ritão levou o pai e que depois eles iam se reencontrar, ela percebe que aquilo é uma mentira e que não vai acontecer. O pai dela é o próprio Dom Ritão. Então eu acho que isso é um baque para uma criança tão pequena, né, descobrir que o pai é aquilo ali. E nisso,
né, a gente vai ter a continuação da história antes do encerramento do quadrinho. Então a menina diz pro cavaleiro que a jornada vai ser difícil, a jornada vai ser longa, que ele precisaria ter paciência e confiança de que não importa o quão perto ele estivesse à beira da escuridão, a luz nunca estaria muito longe do seu alcance. Então, com isso, ela pega na mão do cavaleiro e começa a guiá-lo para fora da escuridão. Então, assim se encerra o terceiro conto da história, tá? A gente volta ali para os eventos que estão acontecendo no tempo real. Dom Ritão quer matar o Ranger Fantasma, na verdade aprisioná-lo ali naquela estação moribunda que agora não serve para nada, só que ele percebe que a estação vai explodir. Então ele decide que aquilo ali vai ser o túmulo do Ranger Fantasma e deixa ele ali para morrer. E enquanto a menina, que ele não lembrava mais da existência, o Tenga aleatório pergunta: e essa menina a gente vai fazer o quê? Ele: vamos levá-la, porque mesmo que ela não sirva para o propósito que a gente queria, a gente vai transformar ela em alguma coisa. E essa alguma coisa, meus amigos, nós já sabemos o que é. A nossa Rita Repulsa, uma feiticeira aí intergaláctica, maligna, conquistadora, que vai ser doutrinada aí pelo Dom Ritão e Espectro Negro nos próximos anos. Dom Ritão, então, sai dali com sua nave, a gente vê a nave indo embora enquanto o lugar explode, a base explode completamente. E a gente vê o Ranger Fantasma à deriva no espaço, aparentemente desacordado, mas uma luz vermelha brilhante acaba indo até ele e ativando o Rubi no seu peito, ou foi o próprio Rubi. Tem essas duas interpretações, tá? O Rubi saiu do corpo e voltou, ou então é uma luz que acabou ativando o Rubi dele. E ele volta ali à vida, meio que recobra a consciência, o que, né, quer dizer que ele não morreu na explosão, ele continua vivo. Nos últimos quadros do quadrinho, nós vemos aí o Ranger Fantasma no presente, lá em Artúnia, e Zordon falando com ele, perguntando o que ele aprendeu, né, sobre os Impérios, sobre os poderes dos Impérios, enfim, se ele tinha alguma informação para partilhar. E o Ranger Fantasma diz que não foram os Impérios, não são os Impérios, que né, o problema não é isso. Que finalmente ele conseguiu atravessar. E ele estava falando do Espectro Negro. E, gente, o último quadro é o Ranger Fantasma olhando meio que uma poça de nem sei o que, alguma coisa, com um daquele hexagrama, né? E uma garra. Se você contar, eu contei, são exatamente 5 ali, são dedos que eu acho que são do Espectro Negro, e no centro podemos debater. É um ovo esquisito, ou que eu acho que são crânios de artunianos meio que derretidos e moldados em si. Então, o quadrinho termina assim, uma agonia, um grande questionamento do que vai acontecer. Eu acredito que as próximas respostas vêm nos próximos quadrinhos aí, principalmente no 9, no 10 adiante. E quem sabe, se esse quadrinho for um grande sucesso, a gente não consiga aí mais quadrinhos do Ranger Fantasma, porque o Frank Gogol, o escritor, com certeza tá animado para escrever mais. Gente, como a teoria pro Ranger Fantasma vai ficar para outro vídeo, eu só queria dizer uma coisa. A minha percepção desse quadrinho foi que depois de tantas tentativas do Espectro Negro ser trazido de volta até aquele momento, eles usaram os Impérios meio que para fazer uma chacina no universo e ressuscitar ele dessa forma. Eu não sei se existe um planejamento de um corpo para esse Espectro Negro conseguir ficar, ou se nesse momento eles estavam fazendo algo que nem precisaria disso. Foi algo tão maligno, foram tantas vidas tiradas, que eles conseguiram, sei lá, quebrar alguma coisa na rede de morfagem e conseguiram trazer ele na mesma forma. A gente vai ter que esperar para ver. A gente tem que lembrar que ao mesmo tempo, nesse período, a Astronema já está pronta como a melhor guerreira dele. E provavelmente, eu estava pensando aqui, ela pode ser uma opção de, né, ali receptáculo. Então ela pode ter sido treinada para receber o Espectro Negro em seu corpo. Então isso é bem, assim, bizarro. Mas, infelizmente, a gente aqui só pode teorizar porque vamos ter que esperar as próximas edições. Se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você curtiu muito essa história. Deixa o like aí, por favor, se inscreve pra gente jogar esse canal pra frente, mais pessoas conhecerem Power Rangers, esse universo incrível que está sendo criado nos quadrinhos.
se inscreve, gente, e manda para as pessoas que você conhece se inscreverem também. Aqui embaixo, deixem nos comentários com a hashtag Squad do Poder o que você achou desse quadrinho, quais são as suas teorias e, claro, o lanche com a Ana, com a hashtag Lanche com Ana, o que você lanchou. E, claro, não posso deixar de convidar você para fazer parte do nosso apoio, do nosso grupo aí de pessoas que estão apoiando o canal e ajudando a gente a crescer e a seguir em frente aqui com esse projeto. E eu quero agradecer e falar, né, que essas pessoas estão aqui do nosso lado e o que eu quero você também aqui para eu falar junto com este grupo, que é o Rafael de Paula, Gustavo Santos, Luiz Henrique e o Bruno. Gente, vem fazer parte, tem grupo no Telegram, tem interação direta com a gente, não perca, clica aqui embaixo no link e veja qual é a melhor forma de você fazer parte. Galera, por enquanto é isso, aguardem o vídeo de teoria sobre o Ranger Fantasma, a gente se vê muito em breve e que o poder o proteja.